Vamos para falar de economia agora. A semana de balanços de grandes empresas do mundo está todo vapor. A Apple, Microsoft, a Alphabet, que é dona do Google, divulgaram os resultados. E aí, Pri? Mais uma vez acima das expectativas, né? Por enquanto, eu só tô trazendo notícia boa aqui no live. É bom. A gente gosta. A grande questão é segundo semestre, que é o assunto que eu vou falar aqui agora nesse momento. Mas antes, queria falar que os analistas não estão economizando nos adjetivos, estão relatando nos seus relatórios sobre os resultados coisas como resultado fenomenal, surpreendente, recorde, maior da história, porque os resultados estão vindo muito positivos mesmo. E a gente destacou aqui numa arte quais foram os aspectos que mais chamaram a nossa atenção das 3 Big Techs que divulgaram os resultados ontem. Então a gente tem aqui a Apple com explosão de vendas de iPhones, subiram as vendas 50% sobre o segundo tri do ano passado, fecharam em 39 bi e meio, um pouco mais de 39 bi e meio, sendo que os analistas esperavam vendas de 34 bilhões, isso só dos iPhones. Da Microsoft, a gente destacou aqui esse recorde de lucro, que é do ano fiscal. Então, o ano fiscal é um ano diferente um pouco do nosso ano fechado, que termina em dezembro, mas é um ano que equivale a 12 meses. Eles fecharam esse ano fiscal com 61 bilhões de dólares, que é um recorde histórico da história da Microsoft. Além disso, a Microsoft também, pela 10ª vez seguida, pelo décimo trimestre seguido, está superando as expectativas dos analistas. E, por fim, a gente tem o Google, a Alphabet, né, que é dona do Google, que mais que dobrou o lucro líquido do ano passado para esse, fechando em 18 bi e meio. E aí o que está acontecendo é que as receitas estão subindo com retomada da economia no segundo trimestre, que está ajudando nas vendas de iPhones, nas vendas de outros produtos, nos serviços de cloud, de armazenamento em nuvem, games. Então a Microsoft teve bom resultado em games, em nuvem, e o Google também teve bons resultados nos serviços em nuvem, mas também em anúncios por causa dessa retomada da economia. Então a gente tem esse misto entre retomada da economia e também o pessoal com hábitos mais digitais, colocando mais os dados nas nuvens e tal. Então, eu ia falar exatamente isso. Eu adoro falar de comportamento, né? De como que toda essa situação que a gente vive interfere no nosso comportamento. E eu acho que também tem uma questão muito de as pessoas estão mais em casa, estão mais voltadas para a tecnologia, até para participar de reuniões, porque você pode participar pelo celular, obviamente, né? Então eu acho que também tem esse aspecto, né? Que as pessoas estão com essa necessidade maior de se voltar para a tecnologia, uma vez que elas estão mais reclusas dentro de casa, né? Exatamente, assim, muita gente indo para o home office, então não é a primeira vez que a gente vê resultado positivo, assim, das Big Techs por causa desses serviços de nuvem. Então isso vem lá da pandemia, as empresas tiveram que passar todos os dados para os data centers, para as nuvens. As pessoas também passaram a usar esses recursos porque precisaram trabalhar no home office, então isso impulsionou muitos resultados. E tem os games também, por exemplo, que ajudam que a galera que fica em casa, não pode sair e acaba jogando videogame, né? Então tem um pouco isso também. Olha, na minha casa tem gente que não jogava videogame, passou a jogar videogame. Minha filha jogava já, sempre jogou, ela tem 8 anos. E meu marido, Rafael Colombo, passou a jogar e está viciado. Não é? Tá aí, ele faz parte das nossas estatísticas aqui, contribuiu para as Big Techs. Inclusive, ele não olha mais na minha cara, só o videogame. Você acha que tá certo isso? Aí sobra pra mim, tá vendo aqui, ó. Tem que ficar falando na orelha dele. Ô Pri, mas tem algum porém nessa história toda aí? Então, essa é a segunda parte aqui do comentário. Então tá tudo muito lindo, tudo muito bom, mas isso olhando no retrovisor. Aí a pergunta que o mercado se faz é: mas esse resultado tá bom só porque a gente tá olhando contra uma base fraca do ano passado, de pandemia? Tem esse ponto, mas ainda assim, as 3 empresas juntas lucraram 57 bilhões de dólares em um trimestre e elas estão superando as expectativas dos analistas. Então, os resultados estão positivos de fato. Mas a reação no mercado foi morna por causa dos riscos que o mercado está vendo à frente. A gente separou também aqui no telão alguns desses riscos que acontece que para o segundo semestre o mercado teme que as empresas não consigam manter esse ritmo de crescimento de 2 dígitos, porque a gente tem questões de regulação na China, a gente falou sobre isso ontem aqui, pressão regulatória sobre tecnologia, educação. Tem a questão do crescimento global por causa de variante Delta, então um medo de que a economia não retome com o mesmo vigor. Crise dos chips, que são os semicondutores, a gente tem falado também bastante aqui, está afetando montadoras, está afetando as Big Techs. E aí a gente tem os nossos riscos domésticos também, os riscos brasileiros aqui, que são eleições de 2022 que se aproximam, aí em segundo semestre isso vai gerar bastante volatilidade no mercado.
E crise hídrica também, né? Que pode gerar já está gerando aumento de custo de energia, mas se essa situação se agravar, a gente tiver de fato uma seca, tiver racionamento, isso também pode bater muito na economia, nas empresas. Então, esses riscos aí do segundo semestre estão sendo monitorados. E aí o mercado olha o resultado no retrovisor e fala, beleza, tá ótimo, mas será que vem para frente, né?